Meus caros irmãos, pastores, superintendentes, professores da escola dominical e alunos também dessa abençoada escola, não é? Saúdo a vocês com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ver a lição de número 9, que tem como título O Avivamento Espiritual no Brasil. Assim, em termos espirituais, o Brasil começou sob o manto do catolicismo romano. No dia do seu descobrimento, 22 de abril de 1500, depois de Cristo, não é? Com a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Os protestantes sempre foram mal vistos pelos portugueses. Os primeiros protestantes que tiveram permissão para construir um templo foram os ingleses, em 1817, mas só podiam pregar para funcionários da embaixada, comerciantes, marinheiros e viajantes de passagem pela cidade. Não era uma congregação, mas uma capelania apenas. Em 1823, na Assembleia Constituinte, um orador católico disse que o Brasil era feliz por não contar no seio de sua grande família nenhuma só seita das infinitas que há no protestantismo. Somente em 1855 foi aberta a primeira igreja protestante do Brasil, em língua portuguesa, quando o Dr. Robert Kelly, médico e pastor, iniciou a pregação e o ensino da Bíblia em língua portuguesa. Atualmente é a Igreja Evangélica Fluminense, não é? Em 1862 foi fundada a primeira igreja presbiteriana brasileira, também no Rio de Janeiro. Porém, há outra informação de que a primeira igreja evangélica no Brasil teria sido a Igreja Reformada Potiguara, fundada em 1630 na Paraíba, no tempo da ocupação holandesa. A realidade espiritual do Brasil mudou de forma inquestionável, irreversível, em termos de liturgia, proclamação do Evangelho e manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Quando? Com a chegada do movimento pentecostal vindo dos Estados Unidos, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre em 1911. Assim vejamos como então se desenvolveu o movimento pentecostal no Brasil. Primeiramente falamos um pouco sobre os antecedentes. Antes da vinda dos missionários pentecostais, inflamados pela chama do Pentecostes nos Estados Unidos, predominavam no país as igrejas históricas e resultante da reforma protestante do século XVI, as chamadas igrejas reformadas. Em todas elas, mesmo consideradas igrejas cristãs, a mentalidade dominante era a de que o culto a Deus deveria seguir padrões litúrgicos de igrejas europeias, nas quais predominava o formalismo sóbrio, sem admissão de qualquer expressão de louvor, com glorificação em alta voz, conforme ele já exorta a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, no Salmo está escrito, entre aspas, louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Salmo 66:1. Outro texto, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 98:4. Vejamos agora como foi a chegada dos missionários pentecostais. Primeiro, a chamada de Gunnar Wingren, quando o jovem sueco Adolf Gunnar Wingren teve o chamado de Deus para a sua obra. Viajou para os Estados Unidos em 1903 e trabalhou como foguista, porteiro e jardineiro. Ali fez um curso no Seminário Teológico Sueco da Igreja Batista, concluindo seus estudos em 1909. O movimento pentecostal no Brasil é fruto do avivamento da Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles, Chicago. Chicago foi uma cidade onde o fogo do Pentecostes incendiou muitas vidas. Indo a Chicago, ele foi a uma conferência da primeira Igreja Batista Sueca, uma igreja histórica reformada. Ali, Wingren recebeu o batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas. Em consequência, foi rejeitado pela igreja onde servia. Em 1910, foi aceito pela Igreja Batista de South Bend, Indiana, que se transformou numa igreja pentecostal. Deus lhe falou que ele iria para um lugar de povo muito simples, chamado Pará. Fato interessante é que nesse meio tempo Deus lhe falou que ele iria casar-se com uma jovem chamada Strandberg,
Anos depois, ele se casou com Frida Strandberg, prova de que Deus dirige os passos de um homem bom, conforme o Salmo 37, versículo 23. Vejamos agora a chamada Daniel Berg. Gustav Daniel Roberg, mais conhecido como Daniel Berg, era um jovem sueco, cristão. Aos 18 anos, em 1902, emigrou da sua terra, a Suécia, para os Estados Unidos, por causa da crise econômica que assolou a Europa. Sua viagem o fez passar pela Inglaterra, onde tomou um navio em Liverpool, em 11 de março de 1902. Foram 14 dias de viagem. Chegando aos Estados Unidos, em 25 de março do mesmo ano, foi empregado em uma fazenda. Depois trabalhou como fundidor durante 8 anos e teve que voltar para a Suécia, sua terra. Ali, encontrou um amigo crente com quem ouviu sobre o batismo com o Espírito Santo. Ambos conversaram sobre isso, oraram, mas Berg estava decidido a voltar aos Estados Unidos. Assim, no ano de 1909, ao aproximar-se no navio dos Estados Unidos, suas orações foram respondidas e recebeu o batismo com o Espírito Santo ali dentro do navio. Sua vida mudou completamente. Cheio do Espírito Santo, passou a pregar com mais entusiasmo acerca da salvação em Cristo Jesus. Um ponto interessante é o encontro entre Wingren e Berg. Os dois jovens obreiros suecos encontraram-se não por acaso, mas por providência de Deus, na Igreja Batista de South Bend, onde se realizava uma conferência evangélica. Compartilharam seus anseios e projetos e entenderam que Deus os chamava para a sua obra, onde passaram a orar diariamente e através de um irmão chamado Adolf Uldin, que já os conhecia, souberam que Deus os enviaria a um lugar chamado Pará, mas não sabiam onde se encontrava tal lugar. Foram a uma biblioteca pública e pesquisaram e constatando que o Pará era um estado que ficava ao norte do Brasil, na América do Sul. Em oração, sentiram que essa era a vontade de Deus para suas vidas. Ao comunicar à sua igreja a decisão, eles não foram bem acolhidos. A igreja não tinha interesse. E então, dirigidos por Deus, eles se dirigiram ao Brasil. No dia 5 de novembro de 1910, partiram dos Estados Unidos em direção ao Pará, num navio de nome Clemente. Começaram a missão, mesmo sem falar nada de português, pregaram o evangelho aos tripulantes e passageiros. E para a grande alegria deles, um dos passageiros aceitou a Cristo como Salvador, Era o primeiro fruto da missão em pleno oceano, a bordo do navio. A viagem durou também 14 dias e chegaram a parar no dia 19 de novembro de 1910. E assim, ao chegarem a Belém, no dia 19 de novembro de 1910, os dois missionários não conheciam ninguém, nem sabiam falar português. Cada um com sua mala, caminharam e sentaram-se num banco na Praça da República, onde fizeram a primeira oração em terras brasileiras. E eles foram acolhidos, por uma igreja batista, com uma permissão de morar no porão da igreja. E assim, mesmo no porão, as pessoas visitavam, eles falavam com as pessoas na igreja e começaram a pregação sobre o avivamento espiritual pentecostal. Então, pregaram a doutrina do batismo do Espírito Santo e cura divina. A pregação dos dois missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, como batistas, presbiterianos, metodistas, e causou incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro da igreja, a igreja batista, declarou que aceitava a mensagem do batismo com o Espírito Santo. E numa oração, ela foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. E sua casa se tornou ponto de pregação da nova igreja, pois os missionários e mais 19 irmãos foram expulsos da igreja batista por causa da doutrina pentecostal. Assim, podemos dizer que nasceu uma nova igreja, que teve um começo muito difícil. Como eles ficaram sem local para cultuar a Deus, os 19 irmãos resolveram criar uma igreja local para poder reunir-se. No dia 18 de junho de 1911, na residência do casal Henrique Albuquerque e irmã Celina Albuquerque, fundaram a nova igreja que recebeu a denominação de Missão de Fé Apostólica.
Em 11 de maio de 1918, foi fundada a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, não é? E a igreja teve um crescimento em meio a uma perseguição. O avivamento espiritual provocou mudanças significativas e visíveis na maneira de evangelizar. Os missionários foram perseguidos, os batismos eram feitos à noite por causa dos ataques dos inimigos da fé. Mas Deus abençoou de maneira tremenda. Houve muitas curas divinas. Como em Atos dos Apóstolos, o avivamento espiritual, pentecostal, se fez sentir em sinais e maravilhas. Conta Ivar Wingren, um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar. Foi curado pela oração do missionário e veio depois para os cultos. O relato conta que uma irmã que era cega foi curada imediatamente. Um homem que viu seu filho morrer, tomou a criança nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor Jesus. Foi um avivamento, não é? Avivamento é isso, impactos espirituais nas vidas das pessoas. A doutrina tradicional das igrejas reformadas não demonstrava nenhum sinal de poder na vida dos que aceitavam a Cristo, a não ser a sua conversão pessoal, não é? Mas com o avivamento pentecostal, as coisas extraordinárias aconteceram. Aconteceram muitos milagres e prodígios. Desse modo, para concluir, vemos como foi a expansão da Assembleia de Deus no Brasil. Primeiro, nós dizemos que foi um modelo centrífugo. O que quer dizer isso? O avivamento espiritual fez com que as Assembleias de Deus no Brasil buscassem realizar um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, do centro para a periferia. Os pentecostais iniciam seus trabalhos num pequeno salão, numa casa, num bairro, numa cidade, e começam a evangelizar pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais, pelas prisões, e o trabalho cresce. Com crentes de outras igrejas, esse não é o modelo da Assembleia de Deus, não é? Assim, ao longo da história das Assembleias de Deus no Brasil, a obra começou pequena, mas foi crescendo a olhos vistos, não apenas em termos numéricos, mas acima de tudo, como diz Paulo, em demonstração do Espírito de poder. Esse é o modelo de crescimento assembleano. Não cresce buscando ou pescando almas em outras igrejas. Cresce porque evangeliza, discipula, faz missões e cuida de vida, alcançadas pelo Evangelho de Cristo, como dito no item anterior. Um pouco da história do avivamento pentecostal, através da Assembleia de Deus no Brasil, mostra como uma nova igreja se desenvolveu. Os dados não foram atualizados, mas o padrão de crescimento tem sido constante, sempre com base no modelo bíblico ordenado por Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15, 16. Com a estimativa de mais de 22 milhões e meio de membros, a Assembleia de Deus no Brasil é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. Em segundo lugar, está a Coreia do Sul com 3 milhões. A Assembleia de Deus no Brasil puxaram o crescimento dos evangélicos no país e, segundo projeções, deveria ultrapassar muitos milhões em 2020. As estimativas apontam ainda mais de 35 mil ministros e mais de 100 mil templos espalhados por todo o Brasil. Na verdade, a Assembleia de Deus está presente até mesmo nos lugares onde as estruturas governamentais não chegam. Ao todo, as Assembleias de Deus têm 64 milhões de membros espalhados no mundo e 363.450 ministros, divididos entre 351.645 igrejas e presentes em 217 países. O Brasil lidera essa lista com mais de 22 milhões de membros, de acordo com a estimativa da igreja nos Estados Unidos. Não é? Assim, que Deus nos abençoe e sejamos gratos a Deus pela existência da Assembleia de Deus no Brasil, sob o poder do avivamento espiritual, não é? E que jamais as igrejas deixem de evangelizar, de buscar o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Que Deus abençoe a todos no estudo dessa bela lição.